Vamos lá então, a palavra de Deus. Para você que anota, anote, é importante. Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 2, verso 51 em diante. Lucas 2, 51, que diz: E desceu com eles, isso falando sobre o Senhor Jesus, depois de ter ficado em Jerusalém e ter sido encontrado conversando com os doutores da lei, e tendo seus pais percebido a sabedoria de Deus sobre a vida dele, porque os doutores conversavam e ele era ali cheio da graça do Senhor. Mas depois de terem repreendido ele por ter se afastado da família, diz o texto: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, submisso, obediente. E sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. Verso 52. E crescia Jesus, lê comigo, em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e também com os homens. Amém? A primeira coisa que eu queria compartilhar nessa noite é que nós precisamos entender, você e eu, que há uma necessidade de treinamento, de discipulado. E neste discipulado nós vamos sendo preparados. Eu coloquei em primeiro lugar aqui, preparados para servir a Deus. Por favor, entenda que quando nós aceitamos Jesus, teoricamente nos tornamos servos de Deus, mas na prática, nós precisamos de um tempo para aprendermos como é servir a Deus. O que significa de fato render-se ao Senhor. O que verdadeiramente significa entregar a Ele a nossa própria vontade. Fazer dele o nosso Senhor, nos tornarmos seus servos. É preciso um preparo. Amém? O texto diz: e era-lhes sujeito. Jesus, o Filho de Deus, para cumprir a sua missão, ele aceita se despojar, ele aceita se esvaziar da sua glória, do seu poder, e aceita ser submisso aos pais terrenos. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 7, Paulo expressa algo muito forte quando ele diz, falando a respeito de Jesus e da sua descida à terra, ele diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Esse texto eu escolhi ler na versão revista e atualizada de Almeida. Amém? Mas eu preciso que você entenda que Jesus não nasceu para ser carpinteiro. Não foi essa a missão, não era este o propósito, não era este o desígnio. Ele não nasceu para trabalhar com madeira, não era fazendo mesas, cadeiras, portas, janelas, utensílios, cruzes. Não foi para isso que ele nasceu. Mesmo assim, Jesus se preparou por 30 anos para executar o seu chamado. Amém? Por 30 anos, ele fez o que não nasceu para fazer, sendo preparado dia após dia, semanas e meses e anos, até chegar o momento dele cumprir o seu desígnio. Amém?
Você está entendendo? E algumas pessoas parecem não conseguir entender que esse nosso caminhar com Deus nem sempre é feito do espetacular, do maravilhoso, do milagroso, do fora do comum. O nosso caminhar com Deus, cotidiano, diário, rotineiro, costumeiro, ele também é necessário, e não entenda errado. O nosso Deus também nos ensina em coisas simples. Se você estiver atento, se você estiver atenta, você vai perceber que nas suas experiências diárias e cotidianas, o Senhor Deus tem lições que nós devemos aprender. Por que nós temos família? Além de muitos outros motivos, nós temos família para aprendermos a viver em comunhão. É na família que você aprende a se defender. Principalmente quem tem irmãos. Quem tem irmãos? Quem tem mais de 2? Mais de 3? Mais de 4? Mais de 5? Deixa eu pular para minha esposa. Quem tem mais de 9? Eita, tem gente que tem mais de 9 irmãos. Tá. São quantos das dores? Uns? Você não tem nem certeza? Registrado é 20? Misericórdia. Ô homem trabalhoso, né? Imaginemos que boa parte deles estivesse na mesma casa, pelo menos 10 deles, 8. Imagina como você iria conviver tendo que disputar comida. Não estou falando de passar fome, eu estou falando de crianças que, se um der bobeira, o que o outro faz? Come lá o seu e acabou. Dá bobeira no biscoito para ver se o outro não vai lá e come. Dá no ninho, vai lá e come. Então você aprende a dividir, nem que seja na marra. Você aprende a negociar. Você aprende a se defender. Algum irmão aqui já foi acusado pelo outro irmão do que não fez? Olha aí, olha você tendo que se defender. Às vezes nem deu certo, né? Apanhou do mesmo jeito. Mas vai aprendendo. Família, cotidiano, nós aprendemos. Alguns aqui já me ouviram em muitas mensagens, ensinando que o verdadeiro cristão, repete comigo, o verdadeiro cristão, o que realmente serve a Cristo, o seu lugar de trabalho nunca é só um emprego. Para o verdadeiro cristão, o seu lugar de trabalho é lugar de missão, pois o seu testemunho de vida pessoal, dia após dia, deveria impactar pessoas. As pessoas deveriam chegar e dizer: poxa, fulano é diferente. O que essa pessoa tem? Ô fulano, vem cá, por que você não se junta aqui com a gente? Por que você não se mistura aqui com a gente? Por que quando começa uma conversa mais pesada, ou uma piada mais picante, ou algo mais sujo, você se afasta? Por quê? Alguém diria: você se acha melhor do que nós? Isso é muito comum de acontecer. Mas ao final das contas perceberiam que você não quer ser melhor do que ninguém, mas apenas quer agradar a Deus. No cotidiano Deus tem muito a ensinar, mas poucos estão dispostos a aprender. Algumas pessoas acham que a mudança da sua vida só virá em um grande evento, em um grande avivamento. Por isso algumas pessoas cegamente peregrinam de igreja por igreja,
procurando onde tem um movimento, um círculo de oração, e eu não sou contra círculos de oração, quando de fato as pessoas se reúnem para orar. Porque em alguns lugares o círculo de oração quase tem se tornado em um circo sem oração, ou com uma oração protocolar, religiosa e fajuta. Mas em alguns lugares não. As pessoas realmente se reúnem para orar, para interceder, para buscar. São pessoas santas, são pessoas de Deus, que têm um propósito com Deus de buscá-lo e de interceder. Nada contra. Mas alguns, por algum motivo, acham que é o lugar que vai fazer a pessoa ser abençoada. Quantos e quantos bons pastores, homens e mulheres de Deus, que outrora foram usados por Deus, se perderam na caminhada, porque confundiram o poder e a essência do seu ministério como se fosse seu, e acham que a sua igreja é melhor. Quantos crentes são adoradores de igreja? Defendem a igreja como se ela fosse o próprio Deus. Não é lugar. Repete comigo. Não é lugar. Não é. No nosso tempo, no período da graça, na dispensação da graça de Deus, Jesus deixou muito claro: não é aqui em Jerusalém, não é neste monte, é onde você estiver, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é lugar, é você. Por que nos congregamos, pastor? Então, por que eu não sirvo a Deus sozinho? Porque isso é antibíblico. Para sermos corpo, temos que estar ligados uns aos outros. Seria impossível carregar as cargas uns dos outros se você andasse sozinho e eu também. Andando junto, quase a gente não sabe. Dê uma olhadinha para os seus irmãos. Diga para mim, descreva para mim como está a vida dessa pessoa financeira, como está a vida familiar, como está a vida sentimental, conjugal, como está a vida espiritual, como está a saúde dessa pessoa. Provavelmente você não faz ideia. E congregamos no mesmo lugar. Talvez você nunca chegou para um irmão e disse: meu irmão, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Há algo que eu possa fazer para te ajudar? Talvez você não possa fazer muito. Talvez a pessoa tenha um problema tão grande que você não tenha recursos humanos para resolver a situação da pessoa. Mas muitas vezes uma palavra, um consolo, um conforto, alguém que dissesse: olha, eu estou contigo, tá? Eu vou orar pela sua vida, eu vou clamar a Deus por você. Você não está só nessa guerra. Eu humanamente não tenho muito o que fazer, mas eu vou fazer tudo o que for possível para te ajudar. Você faz isso? Olha ao redor de novo. E você chama essas pessoas de seus irmãos? É mesmo? Você está me entendendo, irmãos? Precisaríamos aprender dia a dia. E isso são coisas que se aprende dia a dia. A ouvir alguém, a atender alguém, a ofertar a coisa mais preciosa que nós temos abaixo de Deus, que é tempo. Esse é o único recurso que nunca mais recuperamos. Nunca mais. O tempo usado só é usado uma vez. Nunca mais volta. Então quando você senta com alguém por meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, você está ofertando para aquela pessoa algo preciosíssimo. Preciosíssimo, que nunca mais voltará. Quantos recebem isso e não ligam? Pessoas ingratas, que são ajudadas, que são socorridas, mas o coração está tão endurecido, feito pedra, que a pessoa não consegue nem reconhecer a ajuda que recebe, como se as pessoas tivessem obrigação
de cuidar da sua vida. Então eu vou te falar nessa noite. Se alguém não te fala, falo eu. As pessoas não têm obrigação de perder o seu tempo com você. Não tem. Quem faz isso faz porque por algum motivo ou te ama ou foi um mandado de Deus. Quem tem a obrigação de perder o seu tempo para cuidar de outros, irmãos? Quem tem a obrigação de fazer isso? Só os que amam. E não é nem obrigação, eu estou falando obrigação só para você entender, mas a vera, a risca, na realidade, não é uma obrigação, é uma oferta. Sabe? É uma doação. Eu ia usar uma palavra diferente, mas eu não sei se você vai conseguir entender, mas eu vou usar assim mesmo, é caridade. Mas não é esmola. É caridade no sentido original da Bíblia, amor, cuidado. Amém? Tá claro para você? Mas então os dias vão passando e você não aprende nada. As situações se sucedem e você não aprende nada. Os dias, os meses, os anos vão passando. Por favor, me ajude aí, irmão. Pergunta para essa pessoa, qual a tua idade? Se você quiser, você fala. Se não quiser, fica quieto aí. Qual a tua idade? Pô, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, se estiver vivo, se Jesus não tiver voltado, em outubro eu faço 50 anos. Esse dia eu estava pensando, eu falei, rapaz, a metade de um século. Tem gente que já passou disso, meu filho. Está mais para perto de um século do que da metade. Pastor, estou pendendo para o lado de lá já. De 100 anos, tá? De 100 anos. Lá de 100 anos. Já estou pertinho de 100 anos já, pastor. Maravilha. E aprendeu o quê? Você pensa que tempo ensina? Tempo não ensina a quem não quer aprender. Porque tem pessoas que são como vinho. Eu não sou de bebida alcoólica, nunca bebi. Nem na Santa Ceia eu gosto que tenha vinho. Aprendi isso a duras penas com pessoas que se perderam por causa de vinho de Santa Ceia. Você acredita nisso? Graças a Deus não foi aqui não, foi uma igreja de um amigo meu. Os irmãos faziam Santa Ceia com vinho. Num dia tinha vigília. Aí alguém teve a ideia, o vinho que sobrou da Santa Ceia, que era muito, tomaram todinho. Quando foi de manhã, estava os crentes tudo bêbado dentro da igreja. Isso foi um escândalo na cidade, no interior. Sério, estou te falando sério. Isso aconteceu, foi um escândalo. A igreja praticamente fechou, porque as pessoas não acreditavam mais. Então parei com essa coisa de deixar servir com vinho, é suco de uva. Mas escuta, preste atenção. Tem pessoas que envelhecem como vinho, como dizem, que é uma expressão que significa quanto mais velho, melhor. Eu não saberia dizer, mas as pessoas dizem. Só que tem gente que não, irmão. Quanto mais velho, pior. Envelhece como vinagre. Quanto mais velho, mais azedo. Tem hora que as pessoas falam assim, Jesus, chega aqui. Que essa criatura está se tornando insuportável. Senhor, eu amo, mas não sei até quando. Tem gente nessa situação. Porque está difícil. Está difícil. Tem pessoas que não se ajudam. Tem pessoas que não colaboram. Parece que ela entrou nessa vida para baldear. Eu sou da bagaceira, pastor. Cheguei para baldear o negócio. Tá claro isso? Sim. Então não espere o espetacular. Aprenda na rotina e na obediência. Aprenda que muitas vezes compreender não é a necessidade, obedecer é. Tem coisas que você não vai entender das coisas de Deus. Eu não entendo. Tem muitas coisas que eu não entendo, e para falar bem a verdade para você, você me conhece, né, irmão? Você me conhece. Eu sou meio rasgado mesmo. Tem gente que se assusta. Eu não me importa, não.
Mas tem coisa que eu nem gosto. Tá na Bíblia, eu falo, tá bom, vou obedecer. Amém, amém. Mas eu nem gosto. Se tivesse assim, se você quiser. Eu digo, não quero não. Negócio chato obedecer isso. Negócio. Mas tá lá, meu filho, não tem escolha. Tem que fazer e acabou-se. Mas eu não entendo o porquê. Não importa. Essa é a grande diferença do servo. Ele faz porque ele foi ordenado a fazer. Ele não discute com seu Senhor. Ele não fica debatendo com Deus. Porque tem pessoas, irmãos, que de alguma maneira nem percebe que mesmo que em alguns instantes da sua vida, em alguns momentos específicos da vida, a pessoa parece querer saber mais do que Deus. Olha, eu não acho que isso assim, não concordo muito não. Eu imagino Deus olhando para nós. Sério, eu imagino Deus olhando. Ué, não concorda? Mas já pensou? Você está me entendendo? Pastor, eu sou assim, pastor. Tem coisa que eu não concordo não. Leia a história de Jó. Vai te ajudar muito. Leia. Leia. Que era um bando de gente que não entendia nada de Deus. Nada das coisas de Deus. Tá Jó sofrendo, botando culpa em Deus. Aí Deus fala assim: ei, tu, vai lá, ajuda ele lá. Aconselha ele, ajuda ele. Aí os cabas chegam lá, pega o outro que já tá com a vida arruinada, quebrado. Aí fala assim: tu é um pecador miserável. Se tu tá sofrendo, a culpa é tua. Olha. Deus mandou ajudar, o outro chega lá chutando, bagunçando. Tem gente que é assim. Não tem uma palavra de conforto. Não tem uma palavra de carinho. Só chega na voadora, meu irmão. Olha pro teu irmão aí. Vai aconselhar. Minha filha, era melhor não aconselhar. Não pede pra aconselhar não, porque se ele for aconselhar, ele já chega na voadora, nos peitos. Aí o outro que estava quase morrendo, pronto, acaba. Tá lá o irmão arquejando espiritualmente. Porque não tem uma palavra. E por que não tem uma palavra, pastor? Porque não aprendeu que na rotina nós somos treinados. Na obediência nós somos provados. Repito para quem anota. Na rotina nós somos treinados. Na obediência nós somos provados. E em ambos os casos aprendemos. Diga graças a Deus. Mas alguns não querem. Parece muito demorado, parece muito moroso. Quer a bênção, mas lutar por ela, não. Aí as pessoas querem o quê? Um atalho mais rápido para o topo. Pastor, eu quero um negócio para subir assim. Quero entrar hoje, amanhã já ser mestre. Graduado. Quero ser oficial. Quero ser autoridade. Provérbios 28:20 diz: guarde isso. O homem fiel, quem? O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Vai ter problema, vai atrair problema, porque se apressou, não teve tempo de preparo, não teve tempo de treinamento. Irmãos, qualquer pessoa minimamente inteligente entende que para você exercer uma profissão, você precisa ser treinado nela primeiro. Imagina você, se tivesse, Deus te livre, Deus nos livre, mas se você tivesse que fazer uma cirurgia no cérebro, aí alguém chegasse e falasse assim: olha, esse que vai fazer a tua cirurgia aqui se formou ontem. Como é que você ficaria? Hein? Você ficaria tranquilo, relaxado? Se formou ontem, mas não se formou? Mas ele não teve treinamento. Não é possível ter experiência sem treinar. Você pode aprender muita coisa sozinho? Pode. Mas algumas coisas é impossível sem orientação.
Impossível ser bom, impossível ser hábil, impossível ter expertise sem treinamento. Eu tenho um dom, eu tenho um talento, pastor, mas não vai conseguir fazer tudo o que é necessário. Amém? Você sabe, irmão. Alguém já fez obra em casa? Quem já fez obra em casa? Obra. Você sabe que tem pedreiros e pedreiros. Você sabe disso. Tem uns que, se você pudesse assim assistir, se tivesse uma máquina do tempo, pastor, porque ou arrependimento triste, ou raiva grande que eu tive. Sim ou não? É ou não é? E isso em todas as áreas, irmãos. Tem profissionais que você fala assim: meu Deus, para que eu inventei? Não, porque estava mais barato. Você está me entendendo? Mateus capítulo 4, verso 8, falando a respeito de Jesus. Lembre, irmãos, a Bíblia diz, novamente, transportou o diabo a um monte alto. O diabo transportou Jesus para um monte alto. Mateus 4, 8. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o que mais? E a glória deles. No verso 9, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo ofertou para Jesus um atalho. Irmão, se ele fez com Jesus, você acha que ele não vai fazer com você? Que ele não faria com você? Vai, irmãos. Ele vai tentar você. Vamos aqui, ó, rapidinho, um negocinho simples. Quantos jovens são pegos nisso? Tá? Você imagina? Cadê os homens? Glória a Deus. Você imagina você, irmão. Você está na porta da sua casa, alguém te fala assim: fulano, vem cá. Vai. Essa mochila aqui, ó. Eu preciso que tu leva para mim. Ali na Itália. Essa mochila. Agora não pode abrir, não. Vou te pagar as passagens e hospedagem de mais 10 mil. Tu vai só levar essa mochila até lá. Vai ter uma pessoa no aeroporto, não precisa nem descer, sair do aeroporto. Você desembarca, entrega a mochila e volta. Eu deposito 10 mil na tua conta. Você iria? Lógico que não. Mas por que tem gente que vai? Por que há pessoas que vão? Elas sabem que muitos já foram presos, mas a pessoa acha que não. Mas eu sou Mário Love, eu desenrolo, eu sou. Não, eu me garanto. Aí vai. Às vezes não sai nem do Brasil. Aí quando você procura saber, cadê a pessoa? Está no presídio. O que foi que houve? Tráfico internacional. Aí puxar de sei quantos anos de cadeia para criar marra. E os 10 mil? Nem que ganhasse. Não vai resolver sua vida mais. Acabou-se. Acaba com atalho, irmão. Acaba com essa coisa fácil, irmão. Para com essa coisa de fugir da luta. Para com essa coisa de tentar se esgueirar da dificuldade. Não, porque você é o quê, meu filho? Você é melhor que quem, meu filho? Se tem gente aí honesta, gente santa, gente de Deus, que está ralando para vencer, por que você vai ser mais fácil, meu filho? Não, pastor, mas tem um ou outro. Sim, tem um ou outro, por algum motivo, certo? Que vai, de uma hora para outra aparece. Mas você sabe muito bem que a maioria deles, com a mesma velocidade que sobem, desce. Se engana com isso não. Paga o preço. Diga graças a Deus. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Aqui eu queria falar especialmente para você que é de Deus, para você que é espiritual, obreiros, para nós também. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse: olha, quando você for escolher a liderança, um pastor, um bispo, um presbítero, Paulo disse, ele não pode ser neófito. Essa palavra significa novo na fé. Hoje nós dizemos novo convertido. Não pode ser neófito. Para quê? Para que, ensoberbecendo-se, não caia
na condenação do diabo. Na mesma condenação que o diabo será condenado, irmãos. Isso é pesado. Porque a soberba levou Lúcifer a querer ser mais do que deveria ser. E tem pessoas que têm uma ânsia por mandar, tem uma ânsia por ser possuidor de autoridade. E isso é perigoso. O servo de Deus precisa entender que quanto mais você recebe de autoridade de Deus, significa que mais responsabilidade de servo você deve ter. Você vai perdendo ao longo do tempo. Você não entendeu isso, não entendeu? Você vai perdendo, porque enquanto você está sentado sendo servido, eu tenho que ficar aqui servindo. Você não sabe o preço que eu pago. Você não faz ideia de quanto custa para mim me ajoelhar. Você não faz ideia. Se é fácil ou difícil para mim ficar as 2 horas em pé. Ou você não percebe que a maioria de vocês tem algum tempo para sentar, mas eu não. Raramente depois que eu entro na igreja eu me sento até a hora de ir embora. Raramente. Eu não estou reclamando disso, por favor, não entenda errado. Eu só estou dizendo que, veja, eu estou numa posição de servir. Eu estou doando para a igreja. E quanto mais cresce, mais isso aumenta. Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. E isso por si só para mim já era muito a pesar, a analisar, sabe? Mas tem mais. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, verso 1, o apóstolo Tiago, no capítulo 3, verso 1, ele diz: meus irmãos, muitos de vós, olha isso, não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isso é pesado. Quanto mais você sabe, mais você será cobrado. E Tiago diz: melhor não. É melhor você ficar quieto. Fica na tua aí de ovelhinha, recebendo o alimento, sendo cuidado. Porque se tu vai ser mestre, a cobrança é maior. Bom, a turma das artes marciais entendem isso com mais facilidade. Vocês sabem que quanto maior a graduação, maior o desafio. A pessoa que vai na primeira graduação, geralmente é um negócio mais light, um negocinho. Vai lá para cima para ver. Vamos mudar a graduação alta para ver se o couro não come, a pena não desce. É assim na vida, meu irmão. Na vida. Aí tem gente que olha assim, né? Eu estou falando de artes marciais, a ver alguém com a faixa preta. No jiu-jitsu é o quê, Tiago? A maior vermelha, né? Coral, vermelha. Coral é lá do Douglas. Né, Douglas? É coral lá? Cordão é o quê? Aqui, o que você faz parte é o quê? Ou fazer? Branco? Pronto. Branco é o maior grau para eles lá. Já o pessoal do karatê, branco é o quê? Ih, é o café com leite, tá chegando agora. Mas imagina, eu vou tirar Tiago como exemplo, Ricardo também, esqueci Ricardo também. É porque Ricardo é 66, lá Ricardo também é nas duas, né? Na capoeira e no jiu-jitsu. Mas vou tirar o jiu-jitsu como exemplo. Imagina o cara chegou hoje, imagina eu chego lá na equipe Caverna, aí fala assim: Tiago, Túlio, ô irmão, você sabe aqui, o negócio tá meio desandado aqui, eu preciso dar uma ajeitada, o médico recomendou fazer um esporte, eu achei legal, jiu-jitsu, eu quero fazer jiu-jitsu, né? Você sabe, eu sou autoridade eclesiástica, né, irmão? Eu tenho 30 anos de ministério, então, por favor, providencie uma faixa preta para mim com umas 4 risquinhas vermelhas. Dá certo?
Dá certo, irmãos? Eles podem fazer isso? Eles até poderiam fazer. Só para dizer assim, vamos dar uma lição. Bota o pastor com a faixa preta com vermelha e bota ele para lutar com os caras preta com vermelha. O sufoco triste que eu ia passar. Espiritualmente é a mesma coisa, meu filho. A cobrança é igual. Não pensa você, irmãos, que o que estamos fazendo aqui é só uma religião. É também, mas não só. Há uma guerra espiritual sendo travada. E há uma lei estabelecida. Tá? Então entenda, quanto mais você recebe de autoridade de Deus, mais inimigos você adquire no mundo espiritual. Isso não é brincadeira. Você não tem ideia. A luta é grande. Você está entendendo? Sim ou não? Mas a pessoa acha bonito o título. Pastor. Um dia desse alguém perguntou a mim: ô pastor, você não quer ser assim, apóstolo também não? Tem um monte de gente agora é apóstolo. Tem até um amigo meu que é apóstolo já, perguntou se eu não queria ser consagrado também. Eu falei, eu não. Se eu pudesse, não tinha nem o que eu tenho mais. Se eu pudesse, eu não ia desistir nunca do meu chamado, nem da unção de Deus sobre a minha vida. Mas título eu nem queria mais nenhum. Eu ia ser chamado só de irmão. Irmão, porque esse título de pastor, meu filho, você não tem ideia do que já fez por mim. Vai na universidade e fala assim, eu sou pastor. Faz. Eu fiz. Se eu pudesse voltar no tempo, não diria nem que era diácono, meu filho. Ia fazer igual Paulo, passar pianinho, caladinho, disfarçado e morto. Ninguém nem ver. Você é o quê? Sou servo de Jesus. Qual o seu título lá? Eu sou auxiliar do auxiliar que auxilia. Você não tem ideia do que caiu aqui com esse negócio de pastor, não. O tanto de coisa que eu arrumei pro lombo. Não é fácil. Tiago, ele diz aqui, olha: qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim. Perdão, tá errado aqui. Tá errado. Isso foi Jesus que disse, não Tiago. Acha aí para mim a referência correta, obreiros? Creio eu que está em Mateus ou Lucas. Aqui foi erro meu. Não foi do aplicativo. Eu botei Tiago no anterior, esqueci de corrigir aqui. Bom, enquanto eles acham, deixa eu ir lendo. Show? Acharam, obreiros? Mateus 18. Mateus 18, verso 6 e 7. Ok. Mas qualquer que escandalizar ou fizer tropeçar, né, um destes pequeninos que crê em mim, Jesus disse, melhor lhe fora que o quê? Que se pendurasse ou amarrasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Em outras palavras, quem faz um desses pequeninos, irmãos aí que creem em mim, faz tropeçar, faz se escandalizar, faz se afastar da palavra, faz se desviar, era melhor que essa pessoa que fez o outro tropeçar, amarrasse a pedra de moinho, meu irmão, a pedra de moinho. Depois tu olha na internet para tu ver a pedra de moer azeite, para tu ver a bichinha que é. Jesus disse, era melhor pegar aquela pedra, amarrar ela no pescoço e jogar no fundo do mar, na profundeza. Era melhor para essa pessoa fazer isso do que fazer tropeçar um pequenino. Você pensa que isso é brincadeira, irmão? Quando eu disse aqui há mensagens atrás, a dificuldade que nós temos de ter que manter um testemunho dia após dia, ano após ano, irmão. 1 ano, 2, 10, 20, 30. Isso é difícil demais, irmão. É um preço altíssimo. Altíssimo. Quantas vezes eu tive que fazer assim, ó? Trincar os dentes, segurar a bendita lá dentro. Porque se ela saísse, o estrago era grande, mano. Quantas vezes eu tive que respirar fundo
e dizer: Senhor, me dá graça, me dá socorro. Eu não posso perder o senso, a direção. Eu não posso permitir que as minhas emoções conduzam meu comportamento. Me ajuda, me mantém em equilíbrio. Isso é tão difícil, irmãos. É tão mais fácil ser desbandalhado. É tão mais fácil alguém te irritar e tu sapecar-lhe o braço. É tão mais fácil, não estou dizendo que é certo. É tão mais fácil abrir a boca e derramar rios de lodo e palavrão pela boca. Requer muito mais força. Fica quieto. Mas nunca confunda, anote, obreiros, anotem. Nunca confunda quietude com inércia. O que é inércia, pastor? É ficar imóvel. Nunca confunda quietude com inércia. Nem todos aqueles que estão quietos estão parados. Às vezes a pessoa não está fazendo por busca de sabedoria, equilíbrio, sensatez. Amém? Isso está claro? Vamos adiante. Noé se preparou por 120 anos para executar o seu chamado. Quantos? Abraão esperou por 25 anos até o cumprimento da promessa. Quantos? Israel caminhou por 40 anos lá no deserto até entrar na terra prometida. Quantos anos? Davi esperou por volta de 15 anos até ser coroado rei. Quantos? E você? Está com ansiedade pela bênção prometida? Estou, pastor, não aguento mais. Olha, eu já estou assim dizendo assim: ó, Senhor, esse negócio de esperei com paciência no Senhor, Salmo, não, 30 não quero saber não. Eu quero saber, apressa-te, ó Deus, Salmo 70. Apressa aí que eu não aguento mais não. Esperar, não estou mais aguentando. Mas filho, a tua agonia não adianta o relógio de Deus. Ouviu? A tua agonia não adianta o relógio de Deus. Ele vai continuar no mesmo tempo. Mas pastor, eu preciso, está prometido. Sim, querido, está prometido, e a promessa de Deus não cai por terra. Mas a questão é que nós precisamos entender que é você que precisa estar preparado para viver o extraordinário, e às vezes você não está. Às vezes suas emoções ainda controlam a sua vida. Às vezes você é aquela pessoa que se irritar, você é arriscado chutar o pau da barraca e ir embora. Às vezes você é aquela pessoa frufru demais, frescurinha demais, que se alguém olhar com cara feia, ai, não vou mais não para a igreja não, vou pedir as contas do trabalho, porque a pessoa... Sabe, irmão, pastor, eu não entendo que... Eu oro e só acontece de novo. Por que será, irmão? Por que você repetiu de ano? Você não passou da prova. Aí vai ter que repetir tudinho até chegar de novo lá. Pastor, se eu chegar de novo lá e eu for reprovado de novo. Adivinhar não é coisa de crente, mas você é uma pessoa lógica. O que você acha que vai acontecer? Não. Pastor, mas já faz 3 anos que eu estou nessa luta. Oi, bem-vindo ao clube. Ser crente é isso. Sendo treinados até o dia do extraordinário. Mas eu posso te garantir, meu amado, minha irmã, meu amado, meu irmão, que quando você estiver pronto, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. E quando Deus faz, nós ficamos constrangidos.
Quando Deus faz, nós sabemos com plena certeza, só Deus faz isso. Só Deus. Não era possível. Eu olhando assim para mim, certo? A minha pessoa, eu não tinha capacidade, não tinha como vivenciar isso. Tá? A minha pessoa, eu não tinha como isso acontecer. Foi Deus. Alguém já viveu isso? De Deus impactar você e você saber, foi Deus. Eu não tinha como. Alguém? Alguém? Amém? Você acha que Deus só faz isso uma vez na vida? Você acha que as suas necessidades Deus não tem condições de suprir? Então onde estaria a palavra de Cristo Jesus que disse: não vos preocupeis com coisa nenhuma, não ande ansioso, porque mais vale você do que as aves, do que as plantas. Se Deus cuida deles, disse Jesus, Ele cuidará de vocês. Mas por que então, pastor? Porque você toma atitudes precipitadas, porque você não quebranta seu espírito e rende ele a Deus. Porque possivelmente você é daquelas pessoas que falam assim: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. E onde entra a conversão? Onde entra a conversão? Se nós nascemos assim e vamos morrer assim, onde entra a conversão? Pastor, ser convertido significa ser quase um robô, não sentir nada. Não, você continua sentindo tudo. Diz pro teu irmão: tudo. Raiva, ódio, rancor, mágoa, tristeza, a desgraça toda, continua sentindo. Qual é a diferença, pastor? Isso não determina mais as nossas ações. Vai trabalhar triste, mas vai. Amém? Olha lá pro abençoado do marido, tá ele lá do mesmo jeito, pastor, mas você olha assim: mas vai mudar. Me fez uma raiva tão grande hoje, meu Deus do céu, mas vai mudar, eu creio. Olha para um filho, para uma filha, certo? E lembra: não terei filhos para perturbação. Então não importa o que os meus olhos estejam vendo, eu não creio nos meus olhos, eu creio na palavra de Deus. Está num aperreio financeiro, um aperto, pastor. Eu já tive no vermelho, pastor, e agora, irmão, estou no encarnado. O negócio está feio, sabe? Eu vou chegando no dia 25, falo assim: ai meu Deus, falta 5 dias. Falta 5 dias, vai dar certo. Vai dar certo. É um cansaço triste. Parece que está correndo uma maratona o tempo todo. Parece que está o tempo todo, irmãos, carregando um navio nas costas. Mas a pessoa sabe: nenhuma luta é para sempre. Eu estou aprendendo alguma coisa. Alguma coisa Deus está tratando em mim. Talvez te ensinando a nunca mais ser burro. Olha para o teu irmão aí. Tem gente que mesmo, filho, depois que sair de uma situação, nunca mais, meu filho, não tem quem convença. Tem gente que, se alguém fala assim: não, dá certo, é garantido, a pessoa: quê? Eu me livro, já passei por isso, meu filho. Eu quero a distância. Deus é mais. Cai nunca mais numa dessa. Aprendeu. Mas tem gente que você sabe, sai de uma, vai para outra, igualzinho. Você fala assim: não, não é possível. Olha para o teu irmão aí. Não é possível. Não é possível. De novo essa pessoa: não, não é possível. Não é possível, não tem como, não. Não tem como, eu não acredito. Não pode um negócio desse. Pode. Não é essa pessoa. É. Não foi, não fez, porque não aprendeu a lição. O diabo consegue fazer uma cegueira espiritual na pessoa, irmãos. Uma cegueira tão profunda. Não é só da vista não, tá? É da visão.
A pessoa não vê mais o que é óbvio para nós, o que é claro para nós, ela não vê mais. Você não consegue aconselhar, a pessoa não escuta mais conselhos. Ela não escuta mais alertas. É como se a pessoa dissesse, sem dizer, mas se ela dissesse: eu quero me desgraçar e ninguém tem nada com isso. E vai. Mas nós cremos. E nós confiamos. Amém? Diga graças a Deus. Vamos adiante? Você está preparado para servir o próximo? Diz o texto que Jesus era submisso a eles, sujeito a eles, tá? Olha o que diz aí Lucas 22, 26. Mas não sereis vós assim, assim como, certo? Daqueles que querem ser servidos, daqueles que querem ser exaltados, disse Jesus: antes o maior entre vós seja como o menor. Amém? E quem governa como quem serve. Não tem essa coisa de dizer porque eu sou autoridade. Não. Mas pastor, não tem que ter não. Tem que ter, distinção tem que ter. Mas por uma questão de ordem. Hierarquia por uma questão de ordem, não de valor. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? Eu, diante de Deus, não tenho mais valor do que qualquer um desses obreiros. Isso não existe. Diante de Deus só há uma qualidade: servos. Nós todos juntos, obreiros, não temos mais valor do que você que é membro, porque só há uma qualidade de servo. Amém, irmãos? Amém. Vamos adiante. Você ainda aguenta mais? Provérbios 25 diz: não te glories na presença do rei. Rei aqui é autoridade, seja ela qual for. Nem te ponhas no lugar dos grandes, verso 7. Porque melhor é que te digam: sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Irmãos, eu já vi uma cena como essa. Da pessoa chegar num evento, todo pomposo, e lá para frente se sentar nas cadeiras das autoridades, com um pedacinho, alguém chegar a cochichar no ouvido da pessoa. Aí você vê a pessoa recolhendo suas coisas e descer assim, morto de vergonha. Tá? Eu aprendi isso na Bíblia, irmão. Toda igreja que eu vou visitar, toda e qualquer igreja que eu vou visitar, Deus que me defenda, eu direto para o altar. Não vou mesmo. Sento lá atrás, se o pastor me chamar, e às vezes tem até que insistir um pouquinho, porque se eu puder ficar por ali mesmo, eu fico. Se o pastor me chamar, é que eu vou. E direto eu não. Coisa melhor que tem é quando você é convidado. Pergunta para o teu irmão: tu já entrou de penetra em algum lugar? Já? Já? Eu nunca não, mas eu devo imaginar que deve ser uma situação bem chata, né? Bem, a pessoa pergunta assim: quem é tu? Você imagina? O dono da festa olha assim: oi, quem te convidou? Não, foi quem? Deus me livre. Eu nunca fui para festa de aniversário a convite de familiar. Vou nada, não vou. Se não vier o convite do meu nome, não vou mesmo. Eu fico prevendo isso. Imagina o dono da festa: você quem é você, por favor? Não, foi meu filho, minha esposa. Deus me defenda, eu morro ali mesmo. Vou-me embora e nem volto mais. Não. A melhor coisa é quando você é convidado, quando você é chamado. Por isso nós não usurpamos a autoridade, irmãos. Por isso que nós deixamos as coisas acontecerem no devido tempo. Amém, irmãos? Amém. Diz Mateus 23, 12: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Uma decisão sua, é uma decisão sua. Diz lá o texto original de Lucas 2, que Jesus crescia em sabedoria. Ele se submeteu a eles, e esse se submeter a eles fez com que Jesus crescesse em sabedoria. Provérbios 4, 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Busca ela, meu irmão. Pede a Deus: Senhor, me dá. O que é sabedoria, pastor? É a capacidade de você discernir
tempo, pessoas, situações, lugares. Pede a Deus: Senhor, me ajuda a discernir. Isso que eu quero é o melhor? Essa pessoa é a melhor pessoa para estar na minha vida? Esse lugar é o melhor lugar para mim? Essa situação, eu devo estar nela? Quando você consegue discernir isso, sua vida melhora muito. Jesus cresceu em sabedoria, se ele precisou crescer, e nós? Diz o texto que Jesus cresceu em quê? Estatura. Isso fala de maturidade, não só de altura, de ser alto também, mas o foco maior é maturidade. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ah, se isso fosse verdade na vida de todo mundo, irmão. Tem gente que está ficando velho, mas continua com as coisas de menino. De menino. Pirraça. Já viu gente pirracenta? Não. Só falta se jogar no chão e bater as pernas. Eu fico olhando às vezes assim e falo: meu Jesus, olha aí, botando birra. Não quero mais não. Você vai oferecer um negócio? Pelo amor de Deus. Às vezes eu fico olhando assim e falo: Jesus, tenha misericórdia. Você está entendendo? Birrento. Certo? Só misericórdia. Pergunta pro teu irmão: tu já deixou as coisas de menino já? Hã? Já? Já? Amém. Por último, Jesus cresceu em graça. Filipenses capítulo 4, verso 12. O apóstolo Paulo disse: ser está abatido. Você sabe? E também ter abundância. Você sabe? Tem gente que não. Quando está na peia, as coisas ruins, aí está a pessoa com depressão, está a pessoa revoltada, está a pessoa angustiada. Aí as coisas começou a melhorar. Aí está a pessoa orgulhosa, prepotente, né? Oi, irmã. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Nem foi para o culto? Não, eu precisei ir numa reunião da Socialite. É mesmo? Não, porque eu precisei. Estava faltando assim umas roupas lá em casa, eu precisei comprar umas roupas novas. Tem gente que nunca pode crescer, porque o crescimento financeiro é a perda da pessoa. Ela não tem mais tempo para Deus. Aí olha a situação que eu fico. Você já parou para pensar na minha situação? Porque quando a pessoa está na peia, ela está na igreja todo dia, e ora, e clama, e pede oração, e ela fica assim na palavra. Quando as coisas estão bem, não vem a pessoa nunca mais. 3 anos depois, cadê a pessoa? E aí, fulano? Não, pastor, porque eu estava fazendo uns negócios e não sei o que mais lá. Aí, eu vou orar para a pessoa crescer? O que você acha? Fica difícil para mim. Você está entendendo? Pastor, fulano está desempregado, ora. Oh, como é difícil. Não, a gente não lança maldição a ninguém. Eu estou brincando aqui, a gente não lança maldição a ninguém. Isso é errado. Da mesma boca não pode sair o que é doce e amargoso. Mas eu estou falando bem sério para você. Tem pessoas que não podem crescer porque o crescimento afasta a pessoa de Deus. Isso é muito sério. Paulo disse: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, treinado. Aprendi, estou treinado. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Só consegue isso quem está debaixo da graça. Porque então as situações não mudam a fé da pessoa, a sua confiança, a sua certeza,
O seu equilíbrio não está ligado às situações e às coisas, está ligado à palavra, à sua fé em Deus. Amém? Aí eu te pergunto, você está preparado para viver o extraordinário de Deus? Ou você ainda está na primeira série? Ou você ainda tem que aprender ainda algumas coisas? Ou você ainda tem que ser treinado em muita coisa? Pense nisso. Vamos aplaudir Jesus. Aplauda forte.